Vamos receber o apóstolo, presidente do nosso ministério, com uma salva de palmas para Jesus. Para o Senhor, irmãos. Amém. Abram sua Bíblia, vamos aproveitar o tempo, em Lucas, Evangelho de São Lucas, capítulo 15. Hoje foi nos dado um tema para falar sobre relacionamento. Nós vamos falar em poucos minutos, porque vamos logo participar da ceia. Então nós queremos ter uma palavra bem rápida sobre relacionamento. O que é que rompe relacionamento? Em Lucas capítulo 15, vamos ler só com a igreja, versículo 15 também, 15. E diz assim a palavra: então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Podemos sentar. Quando nós lemos esse versículo, nós falamos que tem a ver isso com relacionamento. Então nós vamos falar que essa parábola do filho pródigo, ela está contida em Lucas 15, versículo 11 em diante, quando a parábola nos conta a história de um pai que tinha 2 filhos, e os 2 filhos eram amados, todos os 2 eram amados, mas o mais moço, ele solicita para que seu pai lhe desse a parte da fazenda que ele achava que lhe pertencia, e seu pai bondosamente ele dá a parte da fazenda para o filho mais novo. E o filho mais novo, ele anda, caminha, e o caminhar dele, o andar dele, era cada dia, cada passo, ficar mais longe do pai. Tanto é que o texto nos diz que ele gastou tudo com o meretrício, com amigos, colegas, companheiros, e quando ele estava sem nada, numa terra bem longe, ele sai do aconchego do pai, ele sai da proteção do pai, e ele vai para bem longe. E aí então, quando ele está bem longe, e acabou com o dinheiro, e agora não tinha também amigos, ele precisou pedir serviço, trabalhar, e aí o que restou foi tomar conta de porcos. Não vamos falar apacentar porcos, a palavra não se enquadra, né? Apacentar porcos não se enquadra muito bem. Então tomar conta, ter uma pessoa responsável por uma manada de porcos, e muitos porcos. E aí a Bíblia Sagrada diz o seguinte, que ele cai em si, quando a pessoa está bem longe, e ele cai em si, ainda bom. É duro quando ele está longe, e ele não cai em si. Quando ele cai em si, ele diz: voltarei para a casa do meu pai, mesmo que seja para ser um jornaleiro. Isso significa um empregado, um servo dele, mesmo que seja para ganhar um salário mínimo, mas eu quero voltar ao relacionamento com meu pai,
que estava rompido. Relacionamento com o pai rompido, então, é o relacionamento familiar. Relacionamentos que muitas vezes são rompidos, começando então do casal, marido e mulher, esposo e esposa. Rompe o relacionamento, e esse rompimento de relacionamento afeta, atinge a família. E muitas vezes o relacionamento é rompido do pai para com o filho, e outras vezes do filho para com o pai. É muito complicado nós rompermos o relacionamento, o diálogo, a forma de olhar um para o outro e poder então dialogar, conversar, ter então aquela afinidade. Nós podemos então conversar, trocar ideia, confidenciar, compartilhar. Isso faz bem. Esposo para esposa e vice-versa, pai para filho e vice-versa. Relacionamento com o vizinho, relacionamento no emprego, relacionamento em uma faculdade, relacionamento em todas as áreas. E por que não dizer, nós como igreja do Senhor, manter o relacionamento que é comunicação para com aqueles que não são igreja, com aquelas famílias que não estão arrebanhadas, com aquele homem ou aquela mulher, aquele moço e aquela moça que não estão na mesma proteção do Pai, que é o nosso Deus, e não tem também condições de relacionar-se com o seu Deus. Há muitas vezes que no campo espiritual nós também rompemos o nosso relacionamento, e nós não podemos romper o nosso relacionamento para com Deus, sentir seguro quando nós falamos com Ele, e Ele sempre corresponde conosco, e nós somos então muito abençoados. Recebemos dele uma bênção, uma proteção tão grande, quando nós conversamos com ele, e ele então retribui para nós, nós então ficamos na proteção, seguro, e aí vamos indo bem. Vamos dizer então, o objetivo não é então falar somente do filho pródigo. O objetivo é falar sobre relacionamentos rompidos. Nós sabemos que esse relacionamento rompido muitas vezes está dentro da igreja. Um crente pentecostal, crentes que têm dons do Espírito Santo, crentes que falam língua estranha, que é necessário, crentes que são dizimistas, ofertantes, contribuintes, mas de repente o relacionamento vai sendo quebrado. E esse relacionamento, quando é quebrado, vamos então levar agora para o campo que nós queremos levar, causa insatisfação. O filho pródigo, ele tinha relacionamento com o pai, mas de repente ele começa a romper o relacionamento quando ele acha que não era necessário ele estar debaixo da cobertura do pai, que era um chefe de família. Ao chefe de família nós devemos dar todo o respeito, toda a honra, porque o chefe de família também é o sacerdote do lar.
Nós que pertencemos a uma família, precisamos gozar essa confiabilidade com o sacerdote da casa, que ele se relaciona bem conosco, e nós possamos então sentir seguro, e não só seguro, mas também debaixo da bênção dele. Enquanto o filho pródigo insatisfeito, hoje nós sabemos que há uma porcentagem muito grande de insatisfeito, de insatisfação. Aonde? Em todas as áreas, inclusive da igreja. Há uma porcentagem que sempre estou insatisfeito, não concordo, não entendo, não sei porquê, mas não é do jeito que eu quero, e precisava ser do jeito que eu quero. Então isso é síndrome de filho pródigo, que está então continuando e começando a estar insatisfeito. E para a insatisfação, tanto humanamente falando como espiritualmente, ainda não tem uma clínica especial para tratar desse mal. Não há uma clínica especial para tratar da síndrome do filho pródigo, da síndrome da insatisfação, do desajuste. O filho pródigo então dizia a ele: eu quero a minha independência, porque ele se achava desajustado da família. Eu quero fazer o que eu penso, o que eu quero, porque não estou mais interessado em ficar na cobertura do meu pai. Meu irmão, pensando em cobertura espiritual, nós nunca queremos perder a cobertura do Deus onipotente. Mas depois do Deus onipotente, existe um chefe de família que nós devemos a ele a honra, respeito e consideração, que chama nosso pai, nosso progenitor, a nossa mãe, que é também nossa progenitora. Devemos então toda referência, todo respeito a ele, porque por ele nós tivemos a nossa vida. Mas há um momento que o filho da casa, ele quer romper o relacionamento com o pai, com a mãe, com o irmão mais velho, e aí então ele quer a independência. Nessa área também há rompimentos que são rompidos entre marido e mulher. E aí a coisa fica complicada, porque a Bíblia fala filho pródigo, mas não fala esposo pródigo, não fala esposa pródiga. Mas quando o rompimento do relacionamento do casal é rompido, passa um descendente a ser pródigo. É interessante, meus caros irmãos, que você vê, não sei se você vai convir comigo, quando você vê um casal de namorado, como se relacionam bem? Se entende, um olhar, um entende o outro, um piscar do olho, um sinal, um código que eles criam. O casal de namorado cria código, que isso faz bem para relacionar-se, e ele se entende muito bem. Muitas vezes o relacionamento casa, por pouco tempo, esse relacionamento é quebrado e não se entende mais. Quando namora, tudo é bonito, tudo está legal, tudo vai dar certo. É o que eu procurava, é aqui eu procurava.
do jeitinho, cabelo, altura, postura, lábios, narizinho, olho, do jeito que eu queria. Veio, Deus preparou. Quando namora, o namorado está na sala, noivo, e aí ele fica lá, a namorada sabe fazer alguma coisa, a mãe do namorado também está preocupada com alguma coisa, e aí ele está cansado, ele dorme no sofá. Quando dorme no sofá, ele dá aquela roncadinha de jovem, roncadinha de namorado, roncadinha de noivo. Aí a mãe da noiva ou da namorada dele vai lá e fala para ela: ó, você está vendo? Seu namorado, seu noivo está roncando. Você vai casar com ele? Aí ela fala assim: ah, mamãe, que lindinho, parece um anjinho roncando. Que engraçadinho o ronco dele. Depois, quando casa, o relacionamento começa a complicar. Aí ele dá aquela roncadona, né? Pai, você está roncando que nem um porco. Irmão, tudo isso é necessário que estão falando que nós casamos com uma mulher, nós casamos com um homem, e nós sabíamos que ele roncava, ou ela roncava. Sabias quais eram as características, o perfil, a estética dele ou dela? E nós aprovamos tudo. Não foi obrigado, foi democraticamente. Então, nós precisamos conviver e tentar nos relacionar. Quem sabe esse ronco há um tratamento para ele, para melhorar. Também não resolve, mas melhora. A Ivanilda que fala, né? Pode confirmar. Santa mulher. Pastor Ivanilda é uma santa mulher. Eu viajei com o tempo com o digníssimo dela. Eu falei assim: essa mulher é convertida. Essa irmã é convertida. Quando nós no hotel de área alta, cara, que santa mulher é a pastora Ivanilda. Mas digníssimo, vou aproveitar que ele não está aqui, né? Ele achou por bem fazer um tratamento. Como melhorou? Viajei com ele depois, falei: rapaz, como melhorou bastante. O que é que o relacionamento faz? A coisa, não adianta ficar bravo, lastimar, reclamar. Adianta procurar meio, recurso. Não adianta ficar chateando: não estou satisfeito com meu marido ou minha esposa, por isso e por aquilo. Eu disse que não há psicologia para resolver problema de insatisfação. Não há departamento jurídico. O doutor Ivan está aqui, ele sabe disso aí. Ele é advogado. Não há advocacia para resolver problema insatisfeito por isso, por aqui, por aqui lá. O jurídico não pode fazer nada. Vai levar para o juiz e ele falar: mas eu não posso resolver isso aí. Não enquadra em lei nenhuma. Não há terapia que possa resolver problema de insatisfação. Eu estou insatisfeito? Vou me relacionar com Deus, com Jesus, para que aquela satisfação que eu tinha de servir a Deus voltem para mim novamente. O pródigo insatisfeito quer a fazenda, sai da proteção do pai, vai para uma terra longe, bem longe, perdeu a roupa que levava, perdeu o dinheiro, a herança, a fazenda. Aí tudo aquilo que ele avaliava que não servia para ele, não prestava para ele, ele queria independência. Agora ele fala assim: como
era bom ter o anel que eu tinha, que era a marca registrada da família. Ele tinha um anel, aquele anel, nele estava a marca registrada. Meu irmão, você tem um anel, você tem uma aliança, como homem espiritual, mulher espiritual, que isso é a marca registrada de você cristão, lavado pelo sangue do Cordeiro Imaculado. Nele está uma aliança feita. Está entendendo até aqui? Levante a mão. Aleluia. Como é bom ouvir a palavra, como Deus fala conosco, quando nós entendemos a palavra. Não é a palavra que nós vamos trazer, uma palavra de difícil interpretação. Vamos trazer uma palavra fácil, que todos possam entender. Eu falei de namorado, de noivo. Quem é que você não passou por essa fase, ou está nessa fase, ou está pensando em passar? São coisas que nós entendemos. Como entendemos? Estamos falando de outras coisas que você também entendeu, que você sabe muito bem sobre essa área. E o filho pródigo entendia tudo, mas ele disse assim: eu quero minha liberdade. Há pessoas que não se enquadram na igreja, debaixo do amparo, de proteção, de cobertura espiritual, porque ele não quer ficar sob a ordem de um líder. Rompe o relacionamento com o líder, e esse rompimento então traz uma consequência drástica, porque nós precisamos ter o nosso relacionamento, a nossa comunicação com o nosso líder, porque a Bíblia diz que ele dá conta do rebanho de Deus. E o filho pródigo falou assim: eu não preciso do meu pai, eu tenho condições com a herança que ele vai me dar, eu preciso me dar, eu vou viver tranquilamente, fora da dependência dele. Eu quero a minha independência. E deu mal quando ele está tomando conta de porcos. Ele diz assim: muitos jornaleiros do meu pai, muitos servos dele, tem abundância de pão, e eu aqui padeço necessidade. Voltarei a ele e direi: pai, eu quero novamente me relacionar, ter um relacionamento contigo. Quantos homens, marido que deixa a esposa porque acha não preciso mais do relacionamento com ela, esposa da mesma forma, e de repente uma terra longínqua, ele diz: voltarei à minha casa. Eu perdi a casa, perdi o nome, perdi a moral, por causa da minha conduta que não foi boa, mas eu volto lá. Se houver perdão, eu quero me relacionar com a esposa, com o esposo, com o filho e com o pai. Aí então, quando há tempo, como no filho pródigo houve, tudo por causa do perdão, que restabelece e volta a estar com a Vera, como o filho volta: não sou digno de ser chamado. O pai diz assim: fica quieto, eu vou dar tudo de novo. Quantas pessoas passam do Senhor, desviam do Senhor,
volta, reconcilia, e o Pai bondosamente espera na plataforma do perdão e abraça aquele que volta e diz assim: fica quieto, eu vou te dar anel novamente, eu vou te dar roupa novamente, vou dar a minha bênção, e além de tudo, vou fazer festa. Aleluia, como Deus é bom, como Deus é bom. Faz festa pelo retorno. São 3 parábolas em Lucas que fala da dracma perdida, da ovelha perdida e do filho pródigo, que era o filho perdido. E nas 3 parábolas diz que houve festa quando o perdido foi achado. O Senhor Jesus está procurando quem é que quer ser achado por Ele. Se você fizer um gesto, assim, volto para Deus, Deus já está te abraçando, dizendo: eu te perdoo. Aleluia. A marca registrada que você tinha no passado, você vai recuperar. E eu te abençoo. É isso que Deus quer fazer nessa noite, comigo e com você. Quando me falaram, fala um pouco desse relacionamento, eu falei: Jesus, vou enquadrar o relacionamento do filho pródigo. Rompeu o relacionamento, recuperou o relacionamento, quando ele soube entender que ele precisava vir ou voltar para estar debaixo da cobertura e a bênção paterna. A Bíblia não diz que quando ele sai com dinheiro, roupa, fama, nome, sai como um príncipe. Não diz que ele fala assim: meu pai, eu quero sair debaixo da tua bênção. Irmãos, que coisa, sair debaixo da bênção. A pessoa na igreja, quantas pessoas na minha experiência de ministério, quantas pessoas saem da igreja, vai no meu escritório, no meu gabinete, e fala assim: eu estou saindo, eu quero a tua bênção, eu quero a sua bênção, quero sair debaixo de bênção. Está saindo, está desligando. Antes se orgulhou e agora quer a bênção. A gente fala: que bênção tem para dar? A gente tem que orar, fala: Senhor, abençoa, guarda teu filho, para onde for. Depois cabe orar. Quantas vezes eu falei assim: irmão, vai, se você não se dar bem, a porta estão abertas para o seu retorno. Para quantos eu disse isso? Uns retornaram, outros não. Uma maioria retornaram. Outros estão ensaiando para retornar. Mas nós não podemos amaldiçoar ninguém. Só podemos e só devemos abençoar. Essa é uma palavra pastoral de aconselhamento. Se o relacionamento foi rompido, volte ao relacionamento do Deus todo e verdadeiro. O filho deu tempo, voltou, foi abençoado. E Deus te abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Nessa área há muito que falar, mas tendo visto o tempo, e nós não gostamos de terminar a reunião além de orar. Então abra a Bíblia agora. Vou passar para a leitura oficial da ceia em Mateus. Mateus 26.
Mateus 26 e 26 também. Aleluia. Enquanto comiam, isto é, ceavam, comiam, ceavam, tomou Jesus um pão e abençoando, Jesus veio para abençoar, só abençoou, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é meu corpo, meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para remissão de pecado. Eu digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novamente convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém. Aqui está o texto apropriado para que nas reuniões de Santa Ceia, um dos seja lido e meditado. Não é como nós celebrarmos a ceia do Senhor sem meditar no texto devidamente escrito, registrado para esse fim. E aí então, a Bíblia diz que enquanto eles ceavam, comiam, Jesus toma um pão. A palavra pão, ela é a palavra pão e o pão em palavra. É algo universalmente como alimento em todo lugar. Pão é pão, e pão não dá para substituir por abóbora, por pepino, por berinjela, por tomate, por pizza. Agora fala, glória a Deus, eu gosto tanto de pizza, mas pão é pão. A palavra pão, alimento, ela é, desde o início da Bíblia, alimento para o ser humano. E o pão, então, diversos aspectos você pode interpretar, entender. Ele vem indicando para o alimento espiritual que viria na nossa época como um alimento consistente para a nossa vida espiritual, para alimentar a nossa alma, não só o corpo, a nossa fome, humanamente falando, mas também para saciar, matar a nossa fome espiritual. Pão é um alimento consistente. Pão não faz mal. Você pode ver alguém que comeu um alimento ou outro, eles comiam tal alimento, tal coisa, até a pizza, mas não me fez bem, não fez digestão. O pão, eu nunca vi alguém falar, comi pão e me fez mal. Principalmente o pão que não tem levedura, não tem fermento. Qual o pão que você está comendo?
o com fermento ou sem fermento. Jesus é o pão sem fermento. Jesus é a nossa Páscoa. Jesus, Ele é o alimento para a nossa ceia, base da comunhão espiritual que nós temos um com o outro. Na ceia do Senhor, quando você está aqui para participar da ceia, você está aqui dizendo assim: eu tenho comunhão com essa igreja, eu tenho comunhão com esse povo, como eu me sinto bem nessa igreja. Você canta alegremente. Quem está ministrando louvor fala: vamos cantar com palma. Você bate palma. Para que bater palma? Salmos 47, verso 1: aplaudir o Senhor com ação e cantai a Deus com voz de triunfo. Porque hoje as pessoas estão acostumadas a bater palma e acham que bater palma é só para político. Podemos bater palma para Jesus. Tem um amparo bíblico, tem uma consistência bíblica. Esse então nós estamos louvando o Senhor. Eu não lembro agora, e parece que é um dos livros, ou Ezequiel ou Jeremias. Deus, na boca de Jeremias, ele dizendo assim: eu também baterei a minha mão uma na outra, e assim esquecerei a minha indignação. Até um corinho que diz assim: bato a minha mão uma na outra, assim descansa a minha indignação. Até as árvores dos arvoredos, bate palma com poder e união. Vamos, irmãos, unir a nossa fé, vamos cantar, todos vamos juntos, aplaudir o Senhor com as mãos e cantai a Deus com voz de triunfo. A letra é bonita, mas o cantor, misericórdia. Aleluia. Se repetir, cantar, algum vai embora. Pode cantar, não pode arriscar. Mas, meus irmãos, há uma necessidade de nós fazermos em comunhão. A igreja nada é obrigado. Você dizima, há pessoas que reclamam. Ninguém obrigou você a dizimar. Dizimar é você dizer assim: eu estou com a igreja e sei que tudo que for na igreja depende do meu dízimo, da minha contribuição. Mas pode ficar tranquilo que o tesoureiro, a administração dessa igreja não vai na sua casa buscar o dízimo. Porque a Bíblia diz assim: estarão os dízimos na casa do Senhor, na casa do tesouro. Agora não fala para muito não. Quando dizima, está na síndrome do filho pródigo. Eu quero igreja bonita, com ar-condicionado, piso e mármore, mas que os outros dizimam para fazer. Eu não, eu sou vivo. Os que dizimam que são tolos. Eu não. Eu não sou da vivo, mas sou vivo. Não pode fazer propaganda também, né? Da vivo. Tem que ser vivo, mas não pode fazer propaganda dela. O filho pródigo achou que era esperto. Talvez falou: não preciso ficar nessa dependência. Ah, mas quando ele voltou, certamente o pai dele falou assim: de hoje em diante você vai dizimista. Eu vou tranquilamente. Quem sabe alguém aqui que nunca foi dizimista vai falar assim: o quê? O negócio é sério. Eu vou estar relacionado, que eu gosto de relacionamento, gosto de estar relacionado
com os dizimistas da igreja. Deus vai te abençoar. Fique tranquilo. Não irá ninguém buscar na sua casa, porque não é bíblico. O bíblico é você trazer na casa do tesouro. Aleluia. Nossa igreja é tão abençoada, esse ministério é tão abençoado, porque há dizimistas fiéis. Há dizimistas fiéis. Houve no passado, nós compramos esse terreno aqui, irmão. A igreja não tinha capital para comprar o terreno, mas o grupo que era um membro daqui, naquela época, há bem poucos aqui, muito pouco, eram fiéis dizimistas. Compramos o terreno, fizemos um projeto. Como construir? No projeto, uma vez, uma pessoa passou na rua, o pastor, para que eu construí essa igreja desse tamanho? Jesus vai voltar. Eu falei, mas Jesus vai voltar, fica aí para os testemunhos de Jeová, ué. Porque nós vamos para o céu. Testemunho de Jeová fala, mas fica aqui, fica para ele. Quando você está com um projeto, saiba que virá alguém para tirar você do foco. Por isso, então, eu, particularmente, eu não gosto de celebrar uma ceia se não falar do dízimo. Quem não é dizimista, irmão, eu acho que até para tomar ceia, ele trabalha, não dizima. Você está em comunhão ou não está? Eu é difícil, mas às vezes tem que pregar. Aí, como presidente do ministério, eu tenho que pregar. Mesmo que algum não gostam, mas eu não posso omitir a verdade. Você vai tornar dizimista? Se você fizer propósito, vai tornar dizimista hoje em dia, pode até tudo ser perdoado até aqui. Mas se você não vai, eu não te aconselho. Quer tomar, toma. Eu não aconselho para você tomar ceia. Você não está em comunhão. Aleluia. Mas olha, a coisa é séria. Eu nunca vi um apóstolo pregar desse jeito. Eu não gosto de pregar todo dia nessa área. Não é muito confortante, não é confortável eu dizer. Mas quem começou a comprar essa igreja, o terreno, construiu 7 anos, uma equipe, o pastor Santana está aí, outro aí, o pastor João Leme, ajudaram a carregar concreto, tudo aqui, ó. Eu, final meu pai, já o conselheiro Algemiro, mais de 80 anos, carregando concreto, um dia desmaiou aqui, no trabalho da igreja. Daqui precisamos levar ele para o pronto-socorro. E hoje, a igreja do jovem. Do jovem foi domingo. Ontem foi sábado. Cadê o jovem? Onde estava? Terça-feira agora, onde vão estar os jovens? Nós estamos programando para não vir na igreja. Quinta também. Eba! Mas domingo, dia 19, eu estarei aqui novamente. Vou apresentar meu louvor a Deus. Não se converta não, meu amigo. É melhor se converter. Senão, relacionamentos são interrompidos. Aleluia. Aleluia. Aleluia, nada. Glória a Deus. Glória a Deus, nada. Glória é agora a Deus. O irmão que era muito avivado, você estava na frente, o pregador pregava,
A igreja vai inventar, glória a Deus. A igreja vai morar no céu, glória a Deus. Jesus vai levar, glória a Deus. Aí o pregador falou assim: quem não for de mim vai ficar. Ele falou assim: agora a Deus. Quem não for de mim vai ficar. Ele falou assim: agora Deus. Não é uma glória a Deus, não é uma glória a Deus. Jesus aqui, falando do pão espiritual, partiu o pão e disse: tomai, isto é meu corpo. Ceia é uma coisa séria, é uma reunião séria, é uma reunião solene, é uma reunião diferente de qualquer outra, as demais. Ceia é uma responsabilidade do cristão que participa do pão que Jesus falou assim: é o meu corpo partido por vós. A seguida, tomou o cálice, dizendo, depois da graça: bebei dele todo, porque isso é meu sangue, o sangue da nova aliança, a aliança que o filho pródigo tinha com o pai, rompida, derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. Essa aliança tem uma finalidade, ela ser aliança como é, para a remissão dos pecados. Até quando? Não haverá outra aliança. Essa é a única, exclusiva. Não haverá outra aliança. Ela é para a remissão dos pecados. Você pecou, errou, converteu, se arrependeu, volta para Deus. Relacionamento interrompido, volta a ser como antes. Os pecados são perdoados e apagados. Perdoados e apagados. Não importa o grau. Mas, irmão, isso por causa do perdão. O pai perdoou o filho pródigo que voltou. Deus perdoa nossas ofensas, nossos erros, na pessoa bendita de Jesus, o seu filho amado, seu amado filho. Relacionamento interrompido volta a ser restabelecido. E aqui ele diz assim: digo-vos que desta hora em diante não beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber de novo convosco no reino de meu Pai. Aleluia. Jesus faz uma promessa comigo pessoalmente, para o discípulo. E agora, mas vocês vão beber de novo no reino do meu Pai. Jesus promete, irmão, que Ele vai vir buscar. O Senhor Jesus, por mais Ele precisava dos seus discípulos, Ele não teve o apoio dos seus discípulos. Na hora que mais Ele precisava dos apóstolos, também não teve. Mas mesmo assim, Ele faz promessa e diz assim: eu vou morrer, vou me sepultar. Mas Ele diz assim: mas eu ressuscitarei. Eu ressuscitarei. E a certeza é tão grande que os discípulos que tinham fugido dele, corrido dele, até negado ele, na hora que mais ele precisava do
apoio do discípulo, ele faz uma promessa, diz assim que eu voltar, assim que eu ressuscitar, eu vou deixar um encontro marcado com vocês. Vocês vão para o monte, para a Galileia. Vocês vão para a Galileia, que eu vou deixar um encontro marcado com vocês. Depois diz assim: já que vocês me abandonaram na hora que para vocês, eu não quero saber de relacionamento com vocês. Mas Jesus diz assim: o meu relacionamento com vocês, que vocês estão interrompendo, aleluia, vai ser restabelecido lá em Galileia. Vamos para lá, que eu deixo o encontro. Eu tinha certeza que recitaria. Ele falou assim: que eu recitar, eu vou para Galileia, um encontro, uma reunião marcada com vocês. Irmão, Jesus deixou uma reunião marcada conosco no céu. Aleluia. Não ficou pensando em nossos caprichos pessoais. Não. Ele diz assim: eu venho buscar vocês. Aonde eu estiver, vocês vão ficar comigo para sempre. Aí, no último versículo nós lemos assim: e tendo ele com os discípulos cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Essa letra do hino, ninguém tem ela, senão tinha virado comércio. Vai cantar o hino. Alguém que arrisca falar que é um salmo? Eu não me arrisco. Cantaram um hino. Aleluia. Jesus é bom. E a sua misericórdia são as causas de nós não sermos consumidos. Coloque-se em pé. Enquanto os oficiais da igreja, diáconos, oficiais escalados para esse fim, vem na frente. E eu convido todos os obreiros aqui no púlpito. Obreiro, obreira, quando falou obreiro, obreira, cooperador, diácono, diaconiza, é todos aqui no púlpito. Os diáconos vão servir a ceia para nada da igreja. Eu vou servir a ceia para os obreiros. Senhor Jesus, estamos gratos a Ti, Senhor, nesta noite, por esse culto de Santa Ceia. Em que nós, Senhor, sentimos seguro pelo restabelecimento que tivemos pela Tua misericórdia da comunicação contigo. Senhor, o Senhor deixou marcado o encontro com os Seus discípulos e deixou também uma palavra dizendo que viria nos buscar e nos levará para os céus. Obrigado, Jesus, por este momento, por essa reunião de Santa Ceia, em que Teu nome é louvado, engrandecido, exaltado, Senhor. Pregamos a Tua palavra, Senhor, que Tu esteja trabalhando na vida do irmão, da irmã, do necessitado, Senhor. Que o ajuste espiritual aconteça em cada vida, em cada área, Senhor, e que possamos ser abençoados, guardados, amparados, protegidos pelo poder do Teu Espírito. No Teu nome, Senhor, nós Te louvamos, nós Te adoramos, Senhor, na beleza da Tua santidade. Esteja com essa igreja, Senhor, abençoando,
de uma forma extraordinária. Que essa igreja seja a igreja trabalhadora, lutadora, vencedora, que está marchando para a eternidade. Não deixa, Senhor, nada vir nos tirar do foco espiritual, mas que possamos ser abençoados, em nome de Jesus.